Bom, a aula de hoje a gente vai comentar um pouco, discutir com vocês sobre câncer de cavidade oral. É sobre como a oncologia pode ter esse diagnóstico na cavidade oral e, como a gente já viu nas outras aulas, nós temos que esse tipo de neoplasia maligna acomete como o sétimo colocado dos tipos de câncer que nós temos, né, de neoplasias malignas que nós temos no indivíduo no Brasil. Então, a gente precisa entender um pouco e ver quais tipos são mais prevalentes na nossa população. Então, quando a gente vai estruturar, separar, dividir em grupos de tipos de neoplasias malignas que podem acometer a cavidade oral, nós sabemos que 90 a 95, 90 a 95% dos casos, o tipo de câncer encontrado é o carcinoma de células escamosas, tendo também outros sinônimos, como carcinoma epidermoide ou carcinoma espinocelular. Então, dos tipos de tumores que acometem a boca, a cavidade oral, o tipo mais encontrado será a neoplasia que está envolvida com a célula de revestimento da boca, né, que são as células do epitélio estratificado escamoso. Então, o principal tipo de neoplasia maligna que acomete a cavidade oral é o carcinoma de células escamosas. Então, ele tem um percentual muito alto, quando comparado com os outros tipos de tumores que também podem aparecer na cavidade oral. Aí desses nós podemos lembrar e citar os tumores de glândulas salivares. Aí geralmente os de glândula salivar menor são mais comuns quando comparados aos de glândulas salivares maiores, que a gente vai ver mais à frente da aula alguns exemplos. Seguidos dos tumores das neoplasias malignas que acometem o tecido conjuntivo, aí neles a gente lembra os sarcomas. Essencialmente, esses sarcomas eles são os de origem vascular, mas também podem ser relacionados a outros tipos de células de tecidos que estão vinculados ao tecido conjuntivo. Aí nesses nós podemos lembrar o tecido muscular e também o tecido ósseo. Seguido então do melanoma de mucosa, que é a principal alteração pigmentada que nós podemos encontrar como diagnóstico diferencial das neoplasias malignas, que é o melanoma de mucosa. Esses tipos de tumores, eles correspondem 5 a 1% dos mais prevalentes na cavidade oral. Então, com um percentual menor, mas eles também podem ocorrer. Dentre esses aqui, acho que os mais vinculados que a gente conhece mais como manifestações que podem aparecer na cavidade oral, a gente lembra, por exemplo, de sarcomas importantes, que eu vou também citar mais à frente como exemplo, que são as leucemias e os linfomas. Eles também são comuns e muitas vezes os pacientes podem ter vinculado esse tipo de tumor de forma sistêmica, mas também ter aparecer alterações importantes na cavidade oral. E muitas vezes são detectados com alterações nessa região. Por isso que é extremamente importante a gente conhecer os sinais e sintomas e as formas clínicas que esses tumores podem aparecer. Então, no meio populacional, né, na população de um modo geral, são os tipos de tumores que se falam mais. Né? Leucemia, o câncer de sangue, né? As pessoas conhecem dessa forma. O câncer, o sangue fica fino. Os pacientes geralmente utilizam esses termos para tentar entender essas neoplasias que podem acometer o indivíduo. E nós temos na cavidade oral alguns sinais e sintomas que podem aparecer, que lembram, que podem de fato ser diagnóstico diferencial para a gente estar investigando esses tumores malignos. Então, entendendo isso, que existe essa gama de classificação que pode acometer a cavidade oral, então é extremamente importante que a gente tenha em mente que esse tipo de câncer ele irá corresponder basicamente à sua localização anatômica. Tanto que quando tem o diagnóstico de câncer de cavidade oral, a localização anatômica que está presente esse tipo de neoplasia é bastante importante.
Porque o Código Internacional de Doenças, o CID, ele irá ranquear, classificar esse tipo de tumor, esse tipo de neoplasia de cavidade oral, mediante sua localização anatômica. Então, existe essa gradação, essa classificação do Código Internacional de Doenças, numerados ó, pela letra C e numerados pelo sistema de 1 a 8, determinando assim o tipo de tumor que está ali presente e sua localização anatômica. Essa classificação internacional de doenças vai ser extremamente importante para a gente entender uma aula que virá logo após essa, que é a aula de estadiamento clínico. Porque muitas vezes o tipo de tratamento vai ser lançado, vai ser instituído, a saber, o tipo de neoplasia maligna ali instalado e sua localização anatômica. Por isso que o conhecimento e a descrição da lesão e daquele diagnóstico específico associado à localização anatômica é extremamente importante para, de fato, apontar a situação de doença do paciente à medida que aquele tipo de tumor acomete áreas anatômicas da boca específica. Né? Obviamente que esses tipos de tumores podem estar associados a uma área ou a múltiplas áreas. Então, quando a gente tem associação de múltiplas áreas, a gente vai entender também nessa aula de estadiamento clínico que o prognóstico do paciente, que a situação de saúde e doença dele fica pior. Ele vai ter um estadiamento que a gente chama de mais sombrio, mais reservado, né? Um prognóstico mais sombrio, mais reservado, fazendo com que ele tenha uma sobrevida pior, cursando muitas vezes com a morte. Então, essa tabela é extremamente importante quando a gente tem o diagnóstico inicial de neoplasia de cavidade oral, de neoplasia maligna de cavidade oral, sendo sempre norteada e direcionada pelo Código Internacional de Doença, através da neoplasia maligna que está ali especificado, através da localização anatômica que ela possui. E uma coisa bastante também interessante que intriga o profissional, que faz com que a gente, de fato, tenha que se debruçar e estudar bastante essa área, né? Tanto que depois da formação de odontologia, existem as residências e as especialidades para que a gente possa, de fato, militar nessa área, por ser uma área extremamente complexa e difícil, né? Porque o câncer de cavidade oral, ele pode aparecer clinicamente com uma exuberância muito grande. Ele pode aparecer desde uma úlcera indolor, ou de ulcerações dolorosas, ou de tumorações que provocam assimetria da face e do pescoço. Então ele tem uma gama de apresentações clínicas que faz com que a gente pense como diagnóstico de exclusão outras alterações. Por isso que é extremamente interessante e importante a gente conhecer a anatomia da boca normal, as neoplasias benignas e saber associar e muitas vezes apontar um diagnóstico precoce, porque o câncer de cavidade oral tem essa apresentação diversa, vasta. Então, eu vou aqui projetar algumas alterações, lesões, que a gente até já estudou um pouco em desordens potencialmente malignas e também neoplasias benignas. E isso faz com que a gente conheça e entenda que o câncer de cavidade oral ele pode se apresentar clinicamente por várias formas. Então, eu vou apresentar aqui algumas alterações que podem estar associadas a desordens potencialmente malignas e muitas vezes a gente lança a mão de exames complementares para de fato descartar o câncer de cavidade oral. Então esse câncer ele pode aparecer como a área branca, como a área vermelha, como a área mista, como uma área endofídica, com nódulos sésseis, com manchas brancas que não se destacam a raspagem. Aí, se a gente lembra aqui de alterações de desordens potencialmente malignas, como a eritroplasia e a leucoplasia, ou a lesão mista, né, que é a leucoeritroplasia. Então, quando a gente está diante de uma lesão com essa apresentação clínica, a gente sempre tem que pensar
no carcinoma de células escamosas, porque ele pode estar associado já neste momento. Por isso que o ideal é a gente lançar mão do exame complementar de biópsia incisional com análise anatomopatológica a fim de descartar essa hipótese, que é o câncer de cavidade oral. Ele também pode aparecer de forma tumoral, com essa apresentação com exudato, com pseudomembrana, ou com alterações vasculares nodulares, que muitas vezes os pacientes já apresentam assimetria, já tem perda da função. Podem aparecer como ulcerações ou tumorações, com verrucosidades e alterações brancas. Podem também aparecer com uma apresentação muito mais preocupante, fazendo com que o paciente já chegue com um perfil muito característico. Paciente do sexo masculino, que perdeu peso por um período pequeno, curto de 30 dias, que já tem alterações importantes na sua saúde, né, como apresentando febre, dor, compressão muitas vezes do tumor nas áreas nobres da região de cabeça e pescoço, apresentem fístulas, destruição óssea importante. E o que a gente sempre orienta e que vocês têm que sempre ter em mente é que o paciente não chegue nesse estágio mais exuberante. Por outro lado, esse perfil de paciente tende a ter essa apresentação clínica muitas vezes, né? Às vezes por medo, por também pelo perfil, geralmente baixa escolaridade, um indivíduo tabagista, etilista, mas o que é que a gente muitas vezes não quer que ele chegue com essa apresentação clínica, né? Onde a gente já vê perda total da função, paciente que já caquético, né? Com emagrecimento extremo, com dificuldade de alimentação, com fístulas, com infecção. Muitas vezes, gente, nesse caso, a biópsia é extremamente difícil de fazer. Porque a gente olhando assim, muita necrose. E muitas vezes a gente, vocês vão aprender isso na cirurgia, muitos já viram também na cirurgia, já viram também na estomatologia, que nas biópsias a gente deve fugir de necrose, porque ela não dá diagnóstico nenhum. Então, muitas vezes é até difícil eleger uma área de biópsia para esses casos. Muitas vezes a gente tem que abrir essa massa tumoral e fazer uma divulsão dessa massa tumoral para pegar células mais profundas, para a gente ter um diagnóstico mais assertivo e não de necrose. Então veja que quando o paciente chega nesse tipo de alteração, já compromete bastante também o diagnóstico, né? E vale lembrar que a experiência do profissional frente a isso é importante para de fato o diagnóstico desse paciente ser muito mais rápido, para que ele vá para tratamento. A gente vai discutir nas aulas mais à frente o tipo de tratamento, né, de estadiamento também que esse paciente tem quando chega com essa exuberância clínica, com uma apresentação clínica bem vasta, onde a gente vai encontrar fístula, necrose, úlcera, dor, parestesia e também uma saúde geral comprometida. Aqui nessa radiografia panorâmica a gente também consegue perceber invasão óssea, isso compromete bastante o prognóstico, a gente também vai ver que na avaliação clínica isso também é extremamente importante. Então veja que o câncer ele tem apresentações clínicas vastas e que muitas vezes o diagnóstico para esse tipo de alteração será, de fato, o exame complementar, que é o exame de biópsia incisional, para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, esses que eu mostrei mais nessas ilustrações aqui apresentadas correspondem a carcinoma de células escamosas incipiente, outros já com apresentação clínica mais evidente, né, mais específicas, e outros tipos de câncer que eu vou mostrar agora para vocês, que são o de glândula salivar, por exemplo,
Então a gente, por exemplo, tem aqui, ó, um adenocarcinoma de baixo grau de malignidade, que é um tipo de neoplasia maligna de glândula salivar, onde eu já tenho comprometimento da parte óssea, que a gente consegue evidenciar, né, um osso já destruído nessa radiografia panorâmica. Veja que a neoplasia já é tumoral, já tem mais de 3 centímetros, já tem invasão óssea. A gente tem outro tipo aqui, ó, na região retromolar, outro tipo de neoplasia, um carcinoma mucoepidermoide, aqui vinculado nessa área específica. Outro tipo de neoplasia também aqui de glândula salivar menor vinculado, que é outro adenocarcinoma polimorfo de baixo grau de malignidade. E outro, esses dois, o adenocarcinoma polimorfo de baixo grau de malignidade associado ao mucoepidermoide, frente ao comprometimento histopatológico dele, ele vai ter um prognóstico melhor quando comparado a esse tipo de neoplasia também aqui maligno de glândula salivar menor, que é o carcinoma adenoide cístico. Esse já vai ter uma invasão óssea maior, veja que já atinge a área de cavidade nasal, seios paranasais. É um tipo de neoplasia maligna já de um paciente mais jovem, que tem um crescimento extremamente agressivo e rápido, e por conta dessas características, né, o carcinoma adenoide cístico, ele terá um prognóstico mais reservado. Então, das neoplasias de glândula salivar, esses são os 3 tumores malignos mais comuns: o adenocarcinoma polimorfo de baixo grau de malignidade e o carcinoma mucoepidermoide e o carcinoma adenoide cístico. São os 3 mais comuns de glândula salivar que a gente conhece. Esses a gente pode encontrar tanto em glândulas salivares menores quanto em maiores. Lembrando que o mucoepidermoide é mais comum nas menores, a gente consegue ver, encontrar, detectar muito eles nessas regiões aqui de retromolar e também na região de lábio superior, né, porque é uma região bastante exuberante de glândulas salivares menores. Então, são os 3 tipos de tumores malignos que a gente pode encontrar associados às glândulas salivares menores. Já nessas outras ilustrações, eu vejo os sarcomas. Então, eu tenho aqui um sarcoma de Kaposi, né, que é um tipo de sarcoma, né, de uma neoplasia maligna vascular. Para esse tipo de caso, o sarcoma de Kaposi está muito associado à etiologia do vírus HIV. A gente consegue ver que ele tem essa exuberância. Lembra muito tumores aqui, principalmente benignos, um hemangioma, por exemplo. Aqui embaixo a gente tem uma importante lesão pigmentada, que a gente também faz diagnóstico de exclusão nas lesões pigmentadas, que é o melanoma de mucosa. Esse tem um percentual muito grande de morbidade para o paciente. Tem um prognóstico extremamente reservado, frente à rapidez, à alta celularidade que tem e a comprometer outras áreas anatômicas, né? Um tipo de neoplasia maligna que tem associação muito com metástase em outras áreas do corpo. Então, a gente tem aqui o melanosa de mucosa, com uma apresentação mais exuberante, já com ulcerações, e outro aqui mais incipiente, né? Com uma proporção menor quando comparado com essa outra ilustração. Então, esses também são bastante comuns, né, a depender do perfil do paciente. A gente também tem outro tipo de neoplasia, que são os osteosarcomas. Então, veja que os osteosarcomas, os pacientes geralmente vão apresentar assimetria facial por conta da invasão óssea, da alteração óssea que vai existir para esse grupo de pacientes especificamente. Muitas vezes eles cursam com trismo, eles não conseguem ter uma abertura de cavidade oral, muitos também já cursam com dor, não conseguem se alimentar, não conseguem deglutir, por conta que perdem essa dimensão vertical de oclusão, fica bem diminuída.
né? A abertura bucal fica bem diminuída, favorecendo uma alimentação ruim para eles, né? Eles não conseguem se alimentar bem. E muitas vezes está associado também ao emagrecimento. Então, esse paciente aqui, a gente teve dificuldade de fotografar a área acometida, porque ele já tinha uma assimetria facial e também uma abertura bucal reduzida. E para esse tipo de alteração, a gente vai encontrar um sinal bem claro, clássico, vinculado às radiografias, que é essa alteração que a gente chama em raios de sol. Então, os osteosarcomas está muito vinculado a essa característica, por conta que o osso ele perde sua radiodensidade e na tomada radiográfica os raios tendem a se dissipar, serem absorvidos e dissipar, promovendo essa importante alteração que a gente denomina de raios de sol. Então está muito vinculado essa característica radiográfica marcante, principalmente vinculado aos osteosarcomas, né, que é um tipo de sarcoma de origem óssea. E eles, por conta da associação grande, né, com a irrigação do tumor, pela sua invasão do tecido conjuntivo propriamente dito, ele também vai estar muito associado com metástase e também com um prognóstico bastante reservado, né, dos pacientes. Então, é outro tipo de alteração, principalmente de aspecto ósseo, que pode entrar como diagnóstico diferencial de outros tumores ósseos, é o osteosarcoma. E ele muitas vezes tem um prognóstico mais reservado, e muitas vezes a gente já investiga metástase e outros tipos de alterações que vão dar um comprometimento e um estadiamento também clínico mais reservado, né, um prognóstico mais reservado para os pacientes, para os doentes que são portadores desse tipo de alteração. Outros tipos de tumores que também podem aparecer, aí eles entram muitas vezes como manifestação oral secundária, que são geralmente as leucemias, aqui apresentado, muito comum nos pacientes pediátricos, onde eles aparecem com esse aspecto na gengiva, com áreas de tumefação, petequias, alterações vasculares importantes, ou muitas vezes os linfomas, né, onde a gente vai encontrar já tumorações localizadas na mandíbula, na maxila, também com invasão óssea. Né? Então, são outros tipos de alterações que podem também encontrar as leucemias, vinculadas muitas vezes às células que irão produzir toda a linhagem sanguínea, né, as células vindas do sangue, principalmente as células de linhagem B, e os linfomas, praticamente associado a um grupo de órgãos, né, geralmente órgãos linfóides secundários, que irão maturar essas células do sangue, principalmente os linfócitos B e T. Então a gente tem essas neoplasias que têm muitas vezes, cursa muitas vezes com morbidade, fazendo com que o paciente tenha um prognóstico reservado, tenha um tratamento oncológico mais debilitante, né, para essa categorização desses tipos de paciente. Então vejam a gama de alterações importantes que essas neoplasias malignas da cavidade oral podem ter. Por isso, gente, que é extremamente importante a gente também conhecer. Obviamente que nesses casos, qualquer pessoa, até o próprio paciente quando examina, vê que tem algo alterado, né, diferente, né? Mas muitas vezes essas alterações elas podem se assemelhar com outras alterações. Por isso que muitas vezes um exame físico acurado, seguido de exame complementar, são extremamente importantes para a gente definir um diagnóstico mais específico e dar, de fato, um encaminhamento para esse paciente, para o profissional médico, né, para o cirurgião, muitas vezes, cabeça e pescoço, e também para o médico oncologista, para, de fato, esse paciente ser estadiado, né, que é uma aula que a gente vai ter mais à frente.
Tá? Então, entendendo essas neoplasias, a gente vai conseguir, de fato, propor um prognóstico para esse paciente associado à localização anatômica com, comprometida pela massa tumoral, pela alteração específica que a gente vai encontrar ali naquela área anatômica, e a associação desse tipo de tumor com essa área anatômica vai proporcionar o que a gente chama de estadiamento, o que a gente utiliza aqui no Brasil em larga escala para vários tipos de tumores e o da cavidade oral também é o sistema TNM, que a gente vai estudá-lo mais à frente, que é um sistema que a gente chama de classificação de tumores malignos, utilizadas internacionalmente, que usa três parâmetros básicos, né? O tamanho do tumor associado à sua localização anatômica, o número de linfonodos que vão estar comprometidos associado àquele tipo de tumor e o número de células que disseminaram do tumor primário, né, que são as metástases. Então isso vai ser extremamente importante para traçar o prognóstico do paciente, por isso que se faz sempre vinculado a essa minha fala, né, fica repetitivo, eu sei que fica repetitivo, mas sempre vai bater nessa tecla. A prevenção vai ser sempre a saída para que a gente tenha um prognóstico melhor, para que a gente tenha detecte precocemente esse tipo de câncer e faça com que o paciente tenha cura ou tenha o seu tratamento sem grandes morbidades. Então, por isso que é extremamente importante para o câncer de cavidade oral ter as medidas de prevenção, que é estimular os pacientes a não fumar, a não ingerir bebidas alcoólicas, a ter uma alimentação balanceada, né, ricas em frutas, verduras e legumes, manter uma boa higiene oral. Com isso, de manter uma boa higiene oral, há uma procura bastante grande pelo cirurgião dentista, vinculado a essa prevenção, obviamente. E por conta do câncer de cavidade oral de orofaringe, tem associação com o vírus HPV, com vírus de oncogênese importante, uso de preservativo camisinha na prática do sexo oral. Também é uma medida muito vinculada atualmente. Né? Por isso que essa visita ao dentista e a gente sempre, quando atender os pacientes, fazer exame precoce, examinar, por mais que eu vá fazer o atendimento de orto, por mais que eu vou fazer um atendimento de prótese, de endo, enfim, todas as especialidades que vocês estão tendo contato nos núcleos, sempre vocês vão ter que fazer o exame específico das mucosas e também o exame dentário, a fim de encontrar, de detectar sinais e sintomas associados às desordens potencialmente malignas. É uma alteração branca? É uma alteração vermelha? É uma alteração mista? Existe um aumento de volume? Existe dor associado? O que é que eu estou encontrando nesse paciente? Essa detecção de sinais e sintomas é extremamente importante, principalmente na investigação de lesões suspeitas, onde a gente vai indicar, vai realizar exame complementar de biópsia incisional. Esse exame de biópsia incisional ele vai ser encaminhado para análise anatomopatológica para a gente ter um diagnóstico específico. Por mais que eu tenha certeza em 99,9% que é benigno, a análise anatomopatológica deve ser realizada. Então vocês vão ver por aí que acontece ainda muito, infelizmente. Por mais que seja uma hiperplasia fibrosa focal, um fibroma, por mais que seja uma hiperplasia por prótese, né, uma hiperplasia fibrosa inflamatória, essa alteração removida ela deve se passar por análise anatomopatológica, né, porque no passado era muito vinculado a isso. Por mais que eu tivesse certeza, as pessoas descartavam, jogavam fora as lesões, as biópsias, né, as alterações teciduais que eram removidas. Por mais que eu faça uma curetagem de uma lesão, por mais que eu faça uma exodontia que tem um cisto periapical associado, o ideal, gente, é sempre fazer análise anatomopatológica, para a gente ter certeza que ali está vinculado
uma alteração benigna e a gente vai conseguir orientar melhor nosso paciente. Então, não esqueça nunca disso. E quando dá um diagnóstico específico de neoplasia maligna ou encaminhamento, tá? A gente tem aqui para vocês conhecer, vocês vão ter contato mais à frente, quem não viu vai ter a oportunidade de ver. Aqui a gente tem uma exemplificação do resultado do exame anatomopatológico expedido pela faculdade. Então a gente tem aqui essa descrição do laudo histopatológico, que muitas vezes vai ser dado ao paciente para que ele procure o atendimento. Então, o encaminhamento desse paciente muitas vezes vai estar associado à emissão desse laudo, com uma descrição sumária da situação de saúde e doença dele, somente das alterações na cavidade oral, seguidas muitas vezes da lâmina, da biópsia que a gente realizou, ou dos blocos, né, daquela biópsia fixada em formol e incluída em parafina, para que tenha-se no serviço médico uma investigação mais específica daquele tipo de tumor. Porque vocês vão ver também mais à frente que no estadiamento, entender que tipo de célula está ali, se ela é diferenciada, se ela é indiferenciada, isso vai fazer com que a gente tenha o perfil do tratamento a seguir. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem 3 vias para encaminhar esse paciente, né? A rede privada, quando o paciente muitas vezes tem plano de saúde, quando não, ele vai ser regulado tanto pelo sistema municipal, que é o SISREG, ou pelo C, que é o Sistema Estadual de Regulação. Então, essas são as 2 vias públicas que o paciente pode ter o seu tratamento vinculado, né? Além disso, desse encaminhamento, vale lembrar que a saúde pública ela institui leis, dias, mês com ênfase para prevenção, para de fato fazer com que detecção precoce seja realizada e a prevenção desse tipo de tumor. Então tem uma lei, por exemplo, a lei de 3.203 de 2015, que institui a Semana Nacional de Prevenção do Câncer de Boca, que geralmente está vinculada à primeira semana de novembro. Então as instituições de classe como CFO, CRO, Ministério da Saúde, vinculam atividades para que a gente possa fazer campanha de prevenção nessa semana específica. Também foi instituído mundialmente o Dia Mundial de Luta contra o Câncer, que é dia 4 de fevereiro. Mês passado vocês viram que foi instituído aqui no Brasil o Julho Verde, que é o mês onde as associações vinculadas, né, às neoplasias de câncer de cavidade oral ou de cabeça e pescoço, principalmente a Sociedade Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a Sociedade Brasileira de Patologia e Estomatologia, vincularam esse mês para a gente estar fazendo prevenção para esse tipo de neoplasia. Aqui no Rio de Janeiro, existe, por exemplo, desde 2007, 18 de junho de 2007, uma lei, a Lei 5.045 de 2007, que institui o dia 7 de, 7 de março como Dia Estadual de Luta contra o Câncer Bucal. Então, uma data extremamente importante que a gente deve lembrar nesse dia especificamente, fazer prevenção, fazer um evento, algo para a gente lembrar, usar as mídias, a rede aberta de televisão, para estar vinculando essa data importante. E também associado a isso, a gente tem o dia 31 de maio, que é o dia de combate ao câncer bucal e o Dia Mundial do Combate ao Fumo, instituído pela Organização Mundial de Saúde desde 1987, que também é um dia que a gente lembra também com as campanhas de prevenção, detecção precoce, também relacionado ao câncer de cavidade oral, né, por ter essa associação grande do fumo com esse tipo de principal fator de risco, né, para desenvolvimento do câncer de cavidade oral. Então, ter essas estratégias de terem dias, leis que instituem
para que a mídia e para que as instituições de saúde possam promover campanhas de prevenção e promoção para a saúde oral são extremamente importantes, para que a gente de fato tenha os números associados a esse tipo de doença, né, que são as neoplasias de cavidade oral, cada dia menores no nosso meio, né, na nossa população. Então a gente sempre lembra dessas datas para que de fato a gente crie estratégias de prevenção junto com as universidades, com as entidades de classe, para de fato promover prevenção e promoção da saúde das pessoas no que tange a esse tipo de doença que ainda mata bastante aqui no Brasil. Dúvidas, perguntas? Alguém gostaria de